Fala aí, galera, beleza? Mais um episódio aí do... Esqueci o nome. Bootcast. Começando. Eu, professor Alexandre Crespo, aqui com a Maca, professor Paulo Roberto e hoje como nosso convidado, o professor Felipe Azevedo, lá da unidade de Águas Claras. Galera? Ele vai estar aí participando com a gente para poder colocar o ponto de vista dele sobre nossas atuações. Então, fala, Paulo. O quê? Você me cutucou. Não, o que aconteceu com o Paulinho? Paulinho, professor Paulo Roberto da turma. Então é o seguinte, galera, qual a proposta inicial hoje? Da gente falar um pouco sobre o corpo inteligente. Então a gente vai tentar conceituar, lógico, com pontos de vistas que cada um tem a respeito do assunto e tentar ser o mais explicativo aí para vocês, beleza? E dentro desse contexto, a gente vai pegando as perguntas que o pessoal fez pra gente e a gente vai encaixando aí e vai desenrolando a nossa história. Então, como nosso convidado, o professor Felipe, eu vou dar a palavra para ele falar qual é a visão dele a respeito de corpo inteligente. Obrigado. Cara, corpo inteligente, o que eu entendo sobre corpo inteligente? É aquele corpo que consegue ter mais respostas com vários estímulos, entendeu? Por exemplo, aqui no estúdio a gente consegue trabalhar com potência, com força, com equilíbrio. Então, eu acho que para mim seria aquele corpo que consegue se encaixar em todos esses processos. É um aluno que consegue ter uma boa força no supino, no agachamento, consegue fazer exercícios de equilíbrio com mais veracidade, né? Destreza. Isso, com mais destreza. É um aluno que consegue participar da aula sem quebrar, né? O que a gente fala em quebrar? Chegar no meio da aula ali, já está cansadão, já não consegue fazer os outros exercícios. Então, para mim, seria isso, é um corpo mais equilibrado. Massa. Você, Maquinha, o que você vê como corpo inteligente? Eu acho que a pessoa deve pensar qual é a meta dela, qual é o objetivo para poder trabalhar com que seu corpo fique inteligente para aquela meta, entendeu? Para aquele objetivo. Não adianta uma pessoa normal querer fazer um treinamento de jogadores de rugby, sendo que aquilo não vai ser inteligente para normalidade dela, entendeu? Tem que ser trabalhado. Por exemplo, no futebol americano, ele tem um quarterback que joga, ele vai ter que trabalhar o inteligente do músculo dele para poder realizar a melhor amplitude, o melhor movimento para alcançar a melhor amplitude. Arremesso. Já uma pessoa normal, não faz sentido a gente fazer esse trabalho, por mais que seja inteligente, ganhar o máximo de amplitude até passar a hiperextensão, sendo que aquilo para o dia a dia dela não vai ser. O que ela procura? Ela quer conseguir a maior amplitude, mas dentro do que ela busca, o resultado final. Entendeu? Bacana. Isso. Então, eu entendo como o propósito que o aluno ou a pessoa está treinando, né? A maior funcionabilidade do corpo, vamos colocar assim. Então, assim, o corpo inteligente é aquele corpo mais funcional para aquela tarefa que aquela pessoa realiza. Por exemplo, eu botei lá no meu Instagram um fisiculturista, um lutador de sumô, um corredor fundista e uma lutadora. Botei, quem tem o corpo mais inteligente? Mas qual o propósito? Se você comparar a lutadora e o fisiculturista, e perguntar quem é o mais forte, lógico que vai ser o fisiculturista. Agora, quem tem o corpo mais inteligente para a luta é a mina do MMA, a lutadora. Não então, quer assim, dizer que o fisiculturista vai ser bom em luta, só porque ele é grandão. Então, o corpo dele é mais inteligente na função dele, no propósito dele, na finalidade dele. Então, como é que a gente, assim, os treinamentos aqui relacionados no estúdio, por exemplo, eu faço minha organização de treino buscando isso, você ter mais funcionabilidade, você ter um melhor agachamento, um melhor agachar, um melhor empurrar, um melhor puxar, que você vai ter a sua funcionalidade, seu desempenho durante o dia sendo otimizado por conta disso. Seu corpo vai ser mais inteligente para você realizar melhor suas atividades do seu dia a dia, independente do que você exerça naquele momento, né?
Diz aí, Paulinho, você, o que você acha? A minha visão de um corpo inteligente é aquele que, como todos falaram, mas a ideia é a mesma, que desempenha uma melhor função em cada momento que você precisa daquele esporte ou daquela atividade que você faz, né? Um corpo inteligente, ele tem um equilíbrio bom, ele tem uma força boa, ele desempenha uma potência boa, ele desempenha uma propriocepção boa, ou seja, para tudo aquilo que ele faz. Por isso que a gente vê algumas coisas aí que o pessoal fala, tá treinando errado. Por que ele está treinando errado? Porque aquilo não existe. Existe para a função que ele faz. Muita gente não tem a noção de ver, por exemplo, não sei se vocês já acompanharam, ou vocês mesmos, um treinamento de uma pessoa que anda de Fórmula 1 ou de kart. Eles pegam peso e ficam fazendo isso. Aquilo é idiota, é ridículo. Não, aquilo é para a função dele. É para a funcionalidade dele. A maquininha de E isso que faz o trabalho G, gravidade Gzinha. Eu tive um aluno de personal, um moleque hoje em dia está com 18 anos, mas eu treinei ele dos 10 aos 15, mais ou menos 10 aos 16, piloto de kart. E a gente fazia esse tipo de trabalho. Pegava a anilha, fazia os movimentos que ele ia fazer no kart, equilíbrio, muito equilíbrio, trabalho de core, muito trabalho de core e cardio. Então assim, eram exercícios específicos para o trabalho dele. O corpo inteligente é justamente isso. Por exemplo, qual a função que a pessoa desempenha? Ela tem a função de ficar quarterback, arremessando. Por que ela não pode treinar com elástico, fazendo o movimento de resistência, indo e voltando? Porque quando ele soltar o elástico e fizer aquilo com a bola, ele vai ter uma maior mobilidade, vai ter uma maior amplitude, maior força para fazer aquele tal movimento que ele exerce durante o esporte que ele faz. Então o corpo inteligente envolve tudo isso que nós quatro falamos, que o melhor desempenho do corpo para aquela atividade que ele exerce. Perfeito, Paulinho. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Então a gente pode concordar que o corpo inteligente é o corpo que tem a melhor funcionalidade, independente da atividade que exerce. Então, se você vê na academia alguém fazendo puxada com kimono, critica não. Provavelmente ele deve ser um judoca, um jiu-jitsu, está trabalhando pegada. Isso. Isso, galera, até aqui dentro vocês podem ver no nosso estúdio alguns exercícios. Uma pessoa vai estar fazendo diferente, não tente imitá-la. Se ela está fazendo diferente, ou ela falou com o professor que a gente adequou o exercício para ela, né? Ou ela está já fazendo o que já foi falado antes para ela. Então, tente prestar atenção em geral, no movimento em geral, que cada pessoa aqui a gente consegue adaptar o treino para cada um. Então, vamos lá, vamos trabalhar e ser um corpo inteligente. Então, já aproveitando aí, já que está nesse assunto, o Paulinho falou sobre propriocepção, né? E teve uma pergunta com relação a isso. Você quer falar? Então, vou falar. O Vinícius perguntou como a propriocepção pode ajudar no fortalecimento dos meus músculos. No caso é dele. Então, vamos lá. Felipe, senhor, o que é a propriocepção na sua visão e na seu... Em geral, né? O que seria a propriocepção em geral? Coisa fácil assim, é o nosso corpo, é a percepção do nosso corpo no espaço. Por exemplo, você fecha a mão, você sabe que você fechou a mão. Se você fechar o olho e fechar a mão, você sabe que você fechou a mão. Se levantar o braço, você sabe que você levantou o braço. Então, em termos gerais, isso seria a propriocepção. O que é a propriocepção na atividade física? É equilíbrio, basicamente. É força de tendão, força de músculo, mensagens entre músculo e cérebro, neurotransmissores. Tem como a gente treinar o neuromuscular. E através da propriocepção que a gente consegue isso. Aquela pessoa, principalmente em idosos, né, que cai, o idoso cai muito porque ele está perdendo o equilíbrio. Levanta, dá um passo, já está se desequilibrando. Isso é falta de equilíbrio, é a falta da propriocepção. E tem como a gente trabalhar isso com idoso e trabalhar desde pequeno
para idoso para não ter esse tipo de problema. E reabilitar pessoas com lesões, pessoas com que é muito lesões. importante também. É. Prevenção de lesão, Uhum. né? Assim, a procepção para Pós-lesão é o prevenção. principal. Eu tenho um exemplo próprio de um aluno chamado Paulo Roberto, que antes de fazer a cirurgia eu passei um mês inteiro fazendo exercícios de procepção. É um E aí saco, o pessoal quando me viu aqui falou, nossa, mas você já está agachando? Já, porque eu fiz um pré-operatório, fiz o operatório e o pós-operatório, que nada consiste que fazer vários exercícios Só de para procepção. contextualizar um pouco mais, fala aí pra gente quais exercícios você fez. Como é que foi? Qual exercício que eu fiz? Fiz cirurgia que exercício você fez? de LCA, de menisco, com o joelho direito. Bom, eu fiz exercícios com Bosu, que foi de... Bosu, para quem não conhece, não dá para ver, aquela meia bola. Eu ficava fazendo a fundo, isso eu ia fazer a cirurgia. Eu fazia a fundo, botava, tem até no meu Instagram, segue lá, que vai ter lá os destaquezinhos, a bolinha lá, vai ver o exercício também. É bom. Eu botava o pé no Bosu, pé da frente no Bosu, às vezes o da frente, às vezes o de trás. Botei um elástico preso, fazendo o movimento contrário ao movimento que eu queria fazer, para justamente causar uma estabilidade, para eu tentar fortalecer a questão dos meus músculos e equilibrar meu corpo para ele não compensar para um lado e outro. Ou seja, eu preparei minha articulação, preparei meus músculos, meu equilíbrio para sustentar vários movimentos que eu poderia perder com a cirurgia, que muitas pessoas quando fazem a cirurgia perdem alguns movimentos. Não é perder o movimento de mexer, disso, daquilo, é perder alguns movimentos de equilíbrio, ter menos força de um lado, mais força do outro. Eu fiz bastante exercício de extensão, fiz bastante exercícios isométricos, fiz esses exercícios para manter minha musculatura estável, porque tem que ter uma estabilidade na minha musculatura para aguentar depois a pressão, né? E contanto que eu fiz esses exercícios, em 3 dias, 4 dias eu já estava botando o pé no chão tranquilamente, sem problema algum, porque minha musculatura estava mais preparada, mais adaptada para receber tal desequilíbrio causado por uma coisa externa, que seria no caso a cirurgia. Então a gente usa muita percepção dentro do nosso treinamento, dentro do estúdio, ou de forma geral, para buscar essa força muscular, como o Vinícius está perguntando, para ter melhor estabilização das articulações. A gente está citando muito exemplo de joelho, mas joelho, tornozelo, quadril, cotovelo, ombro, toda essa parte a gente trabalha muito em cima desse... a gente faz o trabalho de propriocepção muito em cima disso. E lógico que com esse trabalho, como você vai recrutando muito a musculatura estabilizadora, você vai desenvolvendo força necessária para poder te ajudar a fazer um supino, por exemplo, com uma sobrecarga muito maior, porque você tem uma boa estabilização de ombro, por exemplo, como o Vinícius colocou aí, gosta de fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa, dentro do estúdio, você deixa treinar descalço? Sim. Tu deixa? Deixa. Tu deixa? Parece direto, gente, aí vindo treinar descalço, eu não me importo. Se mas não tiver chulé... Eu sempre fico falando, toma cuidado na hora de derrubar os pesos para não cair no dedo, que aí não tem o aparato do Você tênis sabe pra- por quê? Qual o benefício O de treinar benefício? descalço? O arco plantar, ele fica mais estabilizado. A maquinha do Porra, caralho. arco plantar. Porra, aí pegou pesado. Eu ia falar, Aqui, essa coisinha do pé aqui, ó. Eu ia falar o pé chato no chão inteiro, mas a arco plantar ficou mais bonito. Conclua, por favor. Cacete, vou Depois embora. dessa, Ai, desculpa, gente. Maca 2021. É top. Não, é porque no pé você tem que ter bem estabilizado lá perto do dedão do pé, lá perto do último dedinho e o calcanhar bem estabilizado. Por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer agachamento, a gente prefere que você ou faça descalço ou faça com tênis Apropriado. com Aqueles sola reta. minimalistas. Exatamente, para você ter o maior... Esses daqui. com a sola mais fininha. Não assim. com esses daqui. Assim. E quem nunca testou, não que venha todo dia descalço, tá, gente? Assim, a gente deixa treinar, Gente, treinar deixa. descalço é bom demais. Eu sou- É bom, assim, mas Só tem tem que tomar pessoas cuidado, que não se adaptam, porque tem pessoas que machucam, porque assim, você sabe como é que é, às vezes, não sei o que passa, eu acho que é cansaço, né? Aí larga o peso, assim, o pé tá É embaixo, fala, demência nossa, mesmo, que pode ser legal, demência. vou largar aqui, aí bate no dedo, machuca. Ou a coleguinha do lado joga. Eu a e cologuinha, tum, tum, é tum. isso. O bicho vai pegando vida, né?
aquela unha Cala do cravada. outro lado. Vamos ter cuidado com o coleguinha do lado. Tá, então a gente falou da questão da propriocepção. Que tá falou um envolvida pouco no corpo inteligente. óbvio. Você vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais estabilização. Com Já mais nesse equilíbrio assunto, você já consegue é. ter mais força para Qual pegar é o mais ponto G carro. do corpo? Ou você quer pular? Não, só tô perguntando porque é uma coisa... Ponto G do corpo. Depende. Não, ei. Eu pensei a mesma coisa. Eu sei, vocês são bestas. Mas existia antigamente, falava que o ponto G, nosso ponto de equilíbrio é um Centro de umbigo. gravidade. Isso, centro de Ah. gravidade. Ponto G Tá, vai. é um Prossiga. umbigo, Hum. né? Sim. Concorda? Não, Umbigo? concordo. Não, nesse caso eu concordo. Eu tô- Região central do corpo. Isso, não, só pra curiosidade. A gente Lógico. matou uma curiosidade das pessoas. Tem muita gente que fala assim, qual é meu ponto G? Tá aí, umbigo. Achado. Pronto. Então vamos nessa. Maiores Tinha outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, pronto. Da Daniele Gonçalves. Qual o tempo mínimo de atividade para uma pessoa de 20 a 30 anos? 20 a 30? Tem a tabela aí? Não, é pra gente seguir a ordem. O que você acha disso, Felipe? Não, a gente estava discutindo aqui antes de começar. Então vamos começar sobre na mais relação, nova porque a gente respondendo. falou um pouco sobre isso no outro episódio, né? Então assim, mas a gente falou muito assim, de frequência, né? Vim 2 vezes, vim 3 vezes, enfim. Era falando de tempo, A né? gente está falando de, aqui a pergunta está relacionada a tempo. Tempo de treino. Então, de acordo com a OMS, Tempo de exercício. ela coloca de 150 a 300 minutos semanais, se você fizer um exercício de intensidade moderada. De 75 minutos a 150 minutos, se você fizer um exercício de alta intensidade. Semanal. Semanais, isso, semanais. Então, você vai pegar esse tempo, vai dividir na sua semana, e aí Dá você uma vai faixa chegar. de 30 minutos. Que Porém, nós temos 30, algumas 50. observações a serem colocadas. Paulinho, faça a sua De que você falou acordo antes. com a OMS, uma pessoa que ela quer deixar de ser sedentária, de acordo com a OMS, ela tem que dar acima de 10 mil passos. Dia. Só que, porém, tem um porém. O Alexandre abriu um parênteses que pode parecer que não, mas é sério. 10 mil passos. Qual foi o parênteses? Que, por exemplo, se você É um é um cadeirante. trabalhador Se você que é um se cadeirante. desloca muito. Não, mas o cadeirante, para entender. O cadeirante, que ele não consegue dar as passadas. Mas ele pode se tornar Aí já ativo que de ela fora de Sim, mas treinamento. essa é a dúvida. Qual é o de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem que dar 10 mil passos, certo? Certo. Tá. Um cadeirante, como é que ele vai fazer? Usar os braços, uai. 10 mil? 10 mil braços. 8 km. Pronto. Não, sim. Tem um histórico. 10 mil? Dá 8 Dá km? mais ou menos isso. De a pé? 10 mil? Mas de a pé ficou feia a beça pra falar. By foot. Mas se for eu, O quê? olha o tamanho das minhas pernas. Não, a média, pô. Não, mas é Ah, 10 mil média. pra pessoa, né? Não. Quem usa esses reloginhos aqui conta, pode ver, 10 mil passos. Dá o quê? Num dia dá. Por exemplo, depende muito do trabalho da pessoa. O cara que trabalha capinando um lote, uma plantação de mandioca. Vai ser Por muito mais exemplo. gasto calórico do que a pessoa que só andou. Isso, vai. Coisa mandioca o dia inteiro vai dar Não. quantos mil passos? Quase nada. É moderado ou não a atividade dele? O dele Mas é alto. ele. É alto? É, porque ele tá trabalhando no sol, cortando mandioca. Mas tem que levar em consideração o que é característico do sedentarismo. Que cara Não fazer nada. Não fazer nada em relação ao quê? Exercício físico, atividade física. Qual a diferença de exercício físico e atividade física? O exercício físico, você faz alguma coisa. A atividade física ela é programada. Não, ao contrário? É o É contrário. o contrário. Você ser ativo e estar em atividade. Então, atividade. assim, o cara que tá capinando o terreno, Tá fazendo o quê? Atividade. ele tá fazendo uma atividade guiada? Não. Não, ele tá fazendo Não, uma não. atividade física, porque não é programada. Ele não é programado. programa a Não, então, intensidade, mas é- volume. Não é o exercício físico. Ele não programa, ó, Então, 6 se meses. pegar É. isso em consideração, ele não seria um sedentário? Seria. É igual correio? É igual- Entregador de carta? Se você parar e pensar se ele friamente. anda tanto, pois é, se ele anda tanto porque ele a maioria é gordinho. Ó, tá aí. Pode Sim. abrir um podcast só falando sobre isso, hein? Bem Sobre os interessante. gordinhos do carteiro? Não, pô, sobre Atividade, atividade, exercício, É, guiado, sim. não guiado, como é Isso. que
Que eu Que lembro aí do tu Jaiminho, pega, aí que nem Jaiminho. fala. Pois é, A mas galera ele tá treina pra fazendo. caraca, faz dieta no bet shape. O pedreiro come um pratão E é shapeado. trancado. Top. E aí? Ó, marca aí, Assunto próximo pra- podcast. Mandem Aí, suas anota aí. perguntas. vai subir o sininho, pim. Arrasta pra cima e manda as perguntas. Bora nessa. Então, Pode próximo. arrastar? seguindo. Oi? Pode arrastar? YouTube. A gente dá trabalho aí pro editor, não tem nada não. Então bota aqui, ó, embaixo. Arrasta pra cima. Faz- Pergunta. Ah, esse aqui Editor, eu se tava- vira depois aí. Aí já aproveita e já bota aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Instagram de cada um. Instagram da Aqui gente. Não, bota ó. mais dificuldade aqui, assim, ó. Vamos lá. A Priscila A Marques. cada 5 minutos. Vamos ver. Ela quer saber a respeito de ganho de massa muscular em relação a treinamento funcional. Marcos. Bora, Felipe, você como está Pô, sendo o primeiro a sempre eu. responder. Sempre Ah, não, você é o sempre convidado. eu. Você Se é o vira. convidado. Não, Nada, se vira. vai. Sempre é bom ver pra mim, de primeiro. Quer começar com a marca? Como é que é o negócio aí? Primeiras Atividade damas. física Ela versus quer funcional. saber, exatamente, ela quer Pô, saber a ganho de relação do massa ganho de magra. massa muscular Relação. com relação ao treinamento Certo. funcional. Marco, o que você tem a dizer sobre isso? Ai, complicado. Diga, marca. O que complica, que a gente descomplica aqui? Você acha que ela quer Ou a gente saber se o que bola na porrada aqui e Não resolve. sei, né? Você acha que ela quer saber que se o Só treinamento no funcional ela ganha funcional, massa? Exato, eu acredito que sim. Eu entendi Aham, isso Eu também. também entendi Uhum. isso. Vai ficar mais, né? Mais Suave. certinho. A gente consegue ganhar massa muscular com o treinamento funcional? Sim, Por quê? porque ela está estimulando o corpo dela, quebrando fibras. Que ela vai Na gerar atividade. um... Cara, se, Gasto calórico. se no Estresse seu treinamento mental. funcional você conseguir estimular intensidade, volume, por mais que seja ele, o pessoal pensa que funcional é uma coisa meio tosca, que é meio Só ficar banal. pulando Mas no co- funcional a gente corda, consegue né? estimular intensidade, volume, Muito carga, estimular tudo. O músculo, ele não tá pensando que ele quer pegar peso, ele quer contrair o músculo. Entendeu? Aquela história, músculo não conta, né? Exatamente. Não, ela tá penso. falando de contrair, tá falando de contar. Também junto. É isso que gera a hipertrofia. Ele quer contrair, fazer a contração do músculo. E você tem que, se o professor souber estimular isso certinho, vai crescer, velho. Vai crescer. Isso, deixa eu abrir um pouco aí. Vai, Paulinho. O estresse muscular. Gerou sobrecarga, gerou um estresse muscular, gera um ganho. Gera rompimento de fibra, com rompimento de fibra. Gera ganho de força, Gera que gera hipertrofia. ganho gera uma hipertrofia. E aí? Sim. É, isso Gera aí. uma lipólise, dependendo do que é Vamos a o fundo. efeito. Então, vamos. Todo mundo concorda que com o treinamento funcional a gente consegue ganhar massa muscular. Sim. Beleza, Pri? Mas é aquilo, quanto mais treinado, mais difícil. Por quê? Quanto ela mais é treinada, mais difícil dela ter resultados. Porque o corpo dela está acostumando. Mas aí a gente pode usar outras variáveis. Você tem que Então, gerar um aí é desconforto outra para coisa. fazer chegar outro no estresse estresse fisiológico muscular. fácil. É isso que eu tô Por falando. exemplo, flexão de braço vai gerar hipertrofia? Vai. Tá. Agachamento sem peso Vai. extra vai gerar hipertrofia? Uhum. Por quê? Porque você está gerando estresse muscular. Dependendo Dependendo forma da que a gente variação, você fazer vai a gerar esse variação. estresse. E aí, uma pessoa muito treinada, se ela continuar treinando sem sobrecarga extra, ela vai gerar o mesmo nível de hipertrofia. Vai chegar um que- momento que o corpo dela vai estagnar e ela vai precisar de outros estímulos para isso. Qual seria? Nesse caso, de um agachamento sem sobrecarga, colocar uma carga. Tá, é mas não um pensando estímulo na diferente. carga. Ou talvez ela fazer um... Muda Vamos de pensar, estímulo, vamos mudar o pensar no estímulo. treinamento funcional como algumas pessoas veem. Que é esse treinamento Sem carga. sem carga externa. Certo. calistenia. Entendeu? Tô Você pensando- pode mudar o Calistenia, estilo do exato, treino. tipo calistenia. Você Calistenia pode é um mudar o treinamento estilo do funcional. treino. Por exemplo, você bota pra pessoa, um exemplo, tá? Bota ela sem Bota ela carga, fazer um pistol. 50 saltos com agachamento, um pistol, quem não sabe é um agachamento, né? Unilateral. Unilateral, um salto com agachamento e agachamento isométrico. Você não vai causar um estresse? Sim. Então, sem carga nenhuma. Então a ideia é sempre estar buscando o estresse máximo, independente de você estar. Lógico que o que a gente está colocando é que com uma sobrecarga externa, né, Melhor. a gente consegue levar mais rápido esse estresse, talvez com uma qualidade até melhor. Que aí você vai botar uma sobrecarga numa barra para fazer um agachamento e usando as mesmas
variações, os mesmos estímulos que a gente trabalharia sem, óbvio que você vai alcançar um estresse fisiológico mais Mas eu rápido. acho que vale ressaltar que não adianta pegar carga se você não consegue fazer amplitude. Não, sim, mas aí isso aí é todo Não, o é conjunto. voltado Sim. ao O corpo corpo inteligente. entendeu? Tem todo o contexto de você trabalhar com uma amplitude assim, boa, você tem a postura bem. Antigamente Limpa de não, execução. ainda até hoje ainda eu falo às vezes, eu falo, quem carrega peso é trator. Você tem que saber carregar o peso, né? O trator ele carrega o peso. Agora a Sim, a gente não, a técnica- gente tem que saber como conduzir o peso. Para mim, no meu caso, eu vejo essa questão de treinamento botar a carga e faz com o peso. Não, você tem que conduzir o peso, não é botar a barra de agachamento nas costas, agachar. Tem gente que não agacha, tem gente que despenca. Isso que eu ia entendeu? falar Bota a agora. barra e despenca e sobe. Quica. Não quica. Conduz o peso conduz até embaixo, conduz Controla ele o para peso cima, pra subir controla pra o peso. Sem carga também, aí também vai depender da cadência que o professor te pedir, né? Eu estou falando de uma função, se eu quero botar uma sobrecarga maior para você. Se eu quero botar uma sobrecarga maior para você, eu não vou botar 50 quilos nas suas costas e vou exigir de você agachar rápido. Porque eu quero que você controle o peso, eu quero gerar um estresse na cadência baixa. Então, porque você pode gerar o estresse, como a gente falou, em várias cadências. Então, conectar músculo, cérebro. e saber o que você está fazendo. Então escute quando o professor falar assim, pode acelerar ou vai devagar, segura a cadência. Tudo isso tem um porquê, nada na vida é feito por acaso. Então, como a gente falou no primeiro episódio, que a gente estava falando sobre a formatação do nosso treino, por que os alunos aqui tendem a ter resultados mais rápidos ou resultados bem aparentes em pouco tempo? É porque a gente está sempre mudando o estímulo do treinamento e sempre buscando o estresse fisiológico máximo. Lógico que, aí a gente vai entrar na próxima pergunta ali, tem toda uma associação, tá? Então é o seguinte, então a Vanessa perguntou aqui, os benefícios e o conjunto alimentação e atividade física. Então acredito que ela quer saber os benefícios da associação da boa alimentação, da alimentação com atividade física. Não vou nem botar boa alimentação ainda. Vamos botar só alimentação e atividade física. Então vamos lá, Paulo. A gente entrou até um pouquinho nesse assunto no outro também, né? A gente falou bem superficial. Mas agora a relação. gente vai dar uma... Aqui Isso é ninguém aprofundado. é nutricionista, mas na pergunta que a Vanessa já fez, ela explicou. Qual é a função da alimentação... O do conjunto Alimentação alimentação com atividade Só física. que ela botou a alimentação em primeiro plano. Entendeu? Ela perguntou da alimentação com atividade física. E eu acho que a alimentação, que eu quero dizer que, primeiro plano, a alimentação é o primordial para quem quer uma atividade física. Quem quer um resultado assim, quem quer ter uma qualidade de vida melhor. A alimentação é tudo, porque é ela que faz o processo interno. A gente trabalha com o processo que é interno e externo. Só que a alimentação, ela, para mim, ela é primordial. Até falei no último podcast o seguinte: você vai ter resultado só treinando? Vai. Você vai ter resultado só comendo? Vai. Junta os dois. Pronto. Sabe? Um potencializa o outro. Na verdade é o seguinte, o funcional, a musculação, qualquer atividade. O que acontece? A gente rompe fibra, a gente machuca o nosso corpo. Essa é a verdade. Isso, tá vendo? Doeu, né? A gente machuca o corpo. A alimentação vem para nutrir o nosso corpo, para a gente ter o resultado lá na frente. Então, se você juntar tudo, aí então, é o que se a a gente... gente associar aqui a pergunta da Priscila com a pergunta da Vanessa, então assim, o treinamento funcional vai te dar hipertrofia muscular? Vai. Se ele tiver associado com uma boa alimentação própria para isso, específica para isso. Você. E para você, passado por um nutricionista, a potencialidade disso vai ser muito maior. Então você vai ter um desenvolvimento muito maior. É igual aquelas questões do 70%... 70, 30, 70. Exatamente. Não, é 100% Para de mim é tudo. tudo 100%. 100% treino. Tem que ser 200%, né? 200% em tudo, Chegou na meta, dobra a meta. Aí é a questão, por exemplo, que até você citou, aí a gente vai voltar um pouquinho para entrar nesse assunto, que é de alimentação. Você falou do cortador de cana, que tem um plantio de cana, né? Por que ele come Pedreiro. muito? O cara que come... Era cana, não? Não, pedreiro, cortador de cana, porque tudo mesmo. né?
O cara que corta cana, ele come muito. Por que ele não engorda? Porque o gasto calórico dele é enorme. Primeiro, que ele pega a fonte externa, o sol. Fica debaixo do sol O dia inteiro. pô, De 6 às 6. você já vai eliminar, né, a água, elimina com a água, você elimina outras coisas. Só que o trabalho braçal dele é tanto, repetitivo é tanto, que o gasto calórico dele, cara, em 50 minutos de treino você gasta, que a gente botou uma média de 500 e tal, ele em 50 minutos de obra ali, ele pode gastar muito mais que isso. O cara carrega 2 kg de cimento, tá? Mas tudo ele tem uma técnica, beleza. Mas ele se alimenta para a atividade dele. Ele come muito porque o gasto energético dele é alto. Por isso que a gente chama de prato Então de não peão, adianta né? você chegar aqui, exemplo de várias pessoas, vários alunos, chega aqui, treina assim, ó, mostra o reloginho, posta lá, tá pago, 800 calorias. Vai almoçar 1.500 só no prato. Vai ter resultado? Só em uma refeição, fora as outras. Vai ter resultado. Resultado de Bosta. dar raiva pra gente. Porque fala que não tá emagrecendo, que não, gente, déficit calórico. É simples, a matemática é simples. Você tem que gastar mais do que come. E também lembrei de uma coisa. A Vai galera falando aí que eu fala vou pegar aqui como só o- saudável, mas não emagreça. Velho, Você tem que comer o que é necessário. Se você não tiver em déficit calórico, você não vai emagrecer. Tem Você que quer ser- emagrecer, você tem que gastar mais do que você come. E tome cuidado com esse tal de déficit calórico. As pessoas confundem um déficit calórico com ficar sem comer. Ficar sem comer. Não, é tudo Sim, certinho, não é tudo existe isso, calculado. Passar fome. Faz um déficit calórico de 200 calorias. Aí o cara vai 1.500 calorias, vai ficar desnutrido, vai pro hospital, passando mal, desnutrido lá, tomando Essas dieta soro. doida aí de Aí sai 500, igual um 600 balão calorias. e fala assim, ué, mas era déficit calórico. Deixa eu fazer um questionamento aqui, bem fora do que a gente tá falando. Bem fora não, mas. A galera consegue treinar em jejum? Consegue. Consegue? Consegue. Treinar alta intensidade em jejum? Consegue. Não consegue, Paulo? Tem a Em individualidade, jejum. tem a individualidade biológica de cada um. Eu consigo treinar em jejum? Consigo. Eu já não consigo. Quanto tempo Mas- pra você alcançar o jejum pra você treinar? Aí Não, depende. jejum pode ser Tem um de jejum. vários. Eu durmo, porque aí também vamos uma questão Tem fisiológica. de vários. Por Tem quê? de 6 horas, 8 horas, 12 horas. Isso Por que aí você é- pode fazer? é- Se eu treino de manhã, eu vou ter energia para treinar? Vai, velho. Vou, porque eu comi no dia anterior, à noite. A janta, Porque sua janta foi pré-treino. o glicogênio que eu uso é o que eu vou treinar agora, de manhã, certo? Só que Aí vai na você quer estratégia. pegar uma pessoa, por exemplo, Felipe está tendo uma dieta, uma alimentação que ele come carboidrato, liberado, de um jeito tranquilo, e faz jejum. Eu tenho uma dieta que eu estou comendo mais regrado e vou fazer jejum. A minha intensidade vai ser igual a dele? Não. Eu vou ter menos força, vou ter uma menor intensidade, eu vou aguentar fazer o treino, mas a minha intensidade do meu treino vai ser menor, porque eu estou precisando de mais energia, eu não estou tendo aquele tanto de energia que com a alimentação que ele está tendo, porque eu estou em déficit maior, eu vou ter no meu treino. Só que consegue treinar em jejum? Consegue. Aí vai da individualidade de cada um. Eu, particularmente, consigo treinar? Consigo, mas não desempenho o meu total. 100%. Meu Mas aí se 100%. você, por exemplo, você fez a última refeição 10 horas da noite Uhum. e vai treinar, sei lá, 6 horas da manhã, vamos colocar assim, que muita gente chega aqui pra gente, né, e fala que tá treinando em jejum. Ela tá treinando em jejum ou ela tá treinando em restrição energética? Você tocou num ponto bom. Isso aí. Aí podia chamar um nutricionista, hein, pra fazer um episódio desse. Fica a dica. Vocês concordam? Você Só tá- no sininho, plim. Porque eu não vejo como treinar em jejum. Eu vejo como treinar com uma restrição. O que é o jejum para Energético. você? Acima de 12? É. Aí Você já tem- treina no já jejum tem estudos. fisiológico Isso, mesmo. porque o Pois é, mas já jejum- tem estudos avisando que são 6 ou 8 horas. Entendeu? E essa é a questão. Tem alguns estudos que já reduziram. Mas é interessante, isso aqui são opiniões nossas. Sim, mas é lógico. interessante é chamar um nutricionista para. Mas assim, É toda uma porque estratégia. antigamente botava-se o jejum de 12 a 16 horas. Sim. Isso, essa janela aí que era o jejum. Né? Antes Já disso tão você diminuindo. estava na restrição Restrição energética. Entendeu? Mas assim, a gente pode Então, chamar. galera, pode Chama cobrar o Nutri aí, aí, vamos vamos marcar, vamos conversar chamar um sobre Nutri. Subiu já o sininho. Então vamos dar sequência. Fabrício, quem foi que mandou essa pergunta aqui No grupo, não? lá no Instagram? Qual a diferença que vocês Deixar acham no que slide. existe na aula de vocês? É porque a gente achou a pergunta um pouco vaga. Mari que? Mário Lamego. Mari Lamego?
Porque assim, a gente... Qual o diferencial? Então, essa é a Não, questão que a gente entrou. Seria a entre gente os pensou assim, professores qual ou a geral? diferença entre a gente Entre ou entre ou o estúdio estúdio. e fora? Entre o estúdio e fora. Então a gente vai A gente responder vai das fazer duas os dois, formas. então. Porque aqui o Paulo Pau bota quebra palma e vá nas Vai. respostas. pra gente fazer aquele corte bonito pra postar no Instagram. Bora, Maquinha. Olha o corte, olha o corte. Que aí vai fazer um corte de cada um pra poder postar no Instagram depois. arroba. Eu acho que Duas o diferencial tá Vai. 2 metros, 1,50, 1,70. 175. Isso, é o diferencial. Tô brincando. Fala aí, Maquinha. Fala aí, Maquinha. A gente falando de altura aí é porque aqui a maldade tá toda compactada, né? É, Quanto menor, Quanto menor a mais frase, maldade, é verdade. Mais Mas tem. veneno tem. Prensado, Tem que ser tão compactado. prensado. Essa é a emoção, Paulo. Compactado. Vai, corte pra marca. A diferença entre a gente, cara, Um tem mais é amor bem no coração, o individual outro tem mais mesmo, ódio. saca? Não sei como explicar a diferença entre a gente, mas eu peguei um pouco de cada. Então eu sou um mix aí de todo mundo. E a diferença, a gente já não explicou isso no primeiro episódio? É, só que aí a gente explicou nossa. A gente falou um pouco de cada um. a gente falou de cada um, de forma geral do apresentação. treinamento. O que a gente vê, que assim, o que a gente viu? O que eu vejo de diferencial no nosso treino em relação a Fora? externos, tá? Que a gente montou uma organização de treino aqui pra gente, em que a gente treina em 3 pilares, né? O treinamento aeróbico, o treinamento de força, a musculação com peso livre, vamos colocar desse tipo, e o treinamento funcional, que dentro do treinamento funcional engloba toda aquela questão de prevenção de lesão, calistenia, postura corporal, enfim, essa parte. Então a gente monta o treinamento em cima desses 3 pontos, esses 3 pilares. E independente do que a gente vai fazer dentro do treinamento, a gente vai explorar isso. Talvez um com mais ênfase, outro com menos ênfase, como a gente faz na segunda, terça, quinta e sexta, a gente trabalha mais a parte de força, a parte funcional e tudo mais, e a parte aeróbica, ela fica um pouco menos explorada. Ela aparece no treinamento, mas ela é menos explorada. Na quarta e no sábado, a gente explora muito mais essa parte aeróbica, né? Então assim, os treinos que o pessoal fala, hoje é cardio de alta intensidade. Não, cardio de alta intensidade todo dia. Mas na quarta e no sábado a gente utiliza mais esse contexto aeróbico, os exercícios lúdicos, exercícios de força integrada. Então são os dias que a gente usa para explorar mais e deixar os treinos mais dinâmicos e mais divertidos em comparação aos outros dias. Não é que nos outros dias não sejam desse jeito, são também. Então acho que a diferença nossa para o externo é isso. A formatação que a gente faz no treino e a forma que a gente entrega isso para os alunos. De a gente estar acompanhando, de a gente estar estimulando, da questão motivacional, de tudo isso que a gente falou. Então você no concorda primeiro que episódio. a palavrinha-chave que a gente tem aqui, que muda diretamente com todo mundo, é programação, organização? Programação e organização? Sim. Tá bom, essa é a diferença. Né? Planejamento. Isso. A gente... Era essa, é com P, eu sabia que era com P. Planejamento. É com P. Tem que Eu planejar. fiquei Os assustado, treinos são eu planejados, escrevi eles não errado, são cara. feitos Não, é com... a moda Nas vamos. coxas. Então, E agora a diferença que você vê entre os treinos. Então, eu acho que dentro dos treinos dos professores, dentro do estúdio, eu vejo um pouco da questão da personalidade de cada professor. Ela se apresenta muito dentro do treino, né? Dentro da forma que é montado, dentro da forma que é passado o treino. Porque não adianta nada a gente prescrever um treino, montar um treino, e eu posso colocar um treino ali no quadro que eu vou passar de uma forma, o Maca vai passar de outra, o Paulo de outra, o Felipe de outra, totalmente diferente. A gente Entendeu? pode usar os mesmos exercícios. Não, Mas pode ser a o mesmo forma- treino, mesmo treino, mesma a coisa. forma sem de tirar nem passar, pôr. A só forma de passar é muito individual, é de cada um. O Paulo tem o jeito dele, o Felipe tem o jeito dele, a Maca tem o jeito dela, e eu sou um expoente, então não posso falar muita coisa. Mas a ideia é essa, cada um tem sua peculiaridade na hora de passar o treino. A organização de treino em si, também ela vai muito para esse lado individual.
Eu Cara, o tenho Alexandre, uma ele tem formatação de passar o negócio meio treino. chato, né, velho, com esse Então eu negócio sou de muito número, né? metódico com relação a tempo, Foda. a forma que eu quero que ele seja executado. E eu tenho meus treinos, eles são iguais em todos os horários. A não ser que eu queira fazer alguma diferenciação em Modificação alguma turma, específica, mas né? é muito pouco. Eu uso Calcula, o treino tá? exatamente como eu treino. transcrevo para passar para os alunos. Então cada professor tem uma preocupação diferente com o que acha que é mais importante para ele executar e chegar aonde ele quer chegar naquele treino, naquela semana, naquela periodização que está escrita. Eu, particularmente, faço uma periodização da periodização. Então, a gente tem a periodização que a gente faz anual, dentro da periodização semanal eu monto uma periodização em cima daquilo, para ter uma organização de treino que é minha. Isso aí é de cada um. O Paulo tem a forma de prescrever, de montar, de pensar no treino da forma dele, o Felipe, a Maca, é individual de cada um. Mas o objetivo é o mesmo, é você alcançar a plenitude, a excelência do treino para poder você Abrindo até um parênteses passar para nisso todos aí, os eu alunos. acho que até em questão de curso que cada um fez ajuda Sim, claro. nesse processo. Por O exemplo, histórico. o meu primeiro curso, eu não sei se você vai lembrar do seu primeiro curso, que foi muito tempo atrás, mas o meu primeiro curso... Cara, pior que eu lembro. Tá lapidado. Pior que eu lembro. Foi na pedra. É. O meu primeiro curso foi de musculação e hipertrofia, entendeu? Aí você já pega um pouco da minha personalidade, que é para esse ladinho. Não que eu não faça o resto. E eu aprendi muito com o Alexandre em questão de ser metódico com o treino em relação a, não números, mas em relação a chocar as coisas de tempo, com o tempo bater com aquilo, com a repetição de uma. Porra, me ensinou bastante. Aprendi muito com ele, mas aí já roubei um pouco o seu espaço, né? Você já tinha Não, terminado de à falar? vontade. Tá, obrigado. E aí tem essa particularidade de curso. O que a Maca fez agora recentemente, né, Maca? Um cursozinho que você fez agora recentemente com o Jornato Pessoal. Foi o ciclo menstrual da mulher, Isso. com hipertrofia. O Alexandre tem uns que ele tem prioridade, eu também tenho uns que eu tenho prioridade, o Felipe também tem. Assim, lógico que nada impede da gente ter feito o curso que o Alexandre fez, que foi que a gente fez, o curso que a gente fez junto com a AS. Não, com a AS. E também teve do Thiaguinho, né? Então essa junção é muito importante. O meu treino diferencia deles, que é justamente o que o Alexandre falou. Eu tenho um jeito de passar que é meu, é individual. Assim, eu busco o máximo do aluno de um jeito diferente de cada um aqui, né? A organização de treino minha é mais... Eu mexo muito com padrão de movimento mesmo. Eu não gosto que a pessoa faça só força. Eu gosto que ela se ligue no que ela está fazendo. Eu não quero que ela faça força. Eu quero que ela saiba o que ela faz. Então, às vezes eu posso ser até chato, porque o pessoal fala, vamos tirar uma foto depois do treino. Cara, eu tô ali olhando o cara ainda, porque eu quero que ele seja excelente naquilo que ele faz. Porque, assim como meus amigos de trabalho, todo mundo tem essa preocupação, mas a forma de cada um chegar nesse ponto é diferente. Ele é metódico, eu sou metódico, o Marco é metódico, o Felipe é metódico, cada um na sua característica. Individualidade. Agora, também, uma por coisa exemplo, só, eu deixa eu vi- só cortar aqui, só para não Fala aí, perder fala aí, a linha fala de raciocínio. Uma coisa que acontece muito, e depois que assim, eu quando comecei a trabalhar aqui no estúdio, eu fiquei uns 3 ou 4 meses sem conhecer o Paulinho. Eu conheci o Paulinho algum tempo depois, né? E depois que a gente se conheceu, que a gente começou a conversar mais, que a gente começou a meio que chocar os horários e tal, os horários próximos, e com o tempo de trabalho, de conversa que a gente vai tendo e tudo mais, já aconteceu várias vezes, deu para escrever um treino, eu prescrevo meus treinos semanais. Quando eu cheguei aqui, que eu fui jogar o treino no quadro, o treino é quase igual ao treino do Paulo, e vice-versa. Então os treinos, eles se aproximam muito. Se assemelham muito. Mas aí quando Pela vai ver o elaboração- cara fazendo, fala... É coisa "Caralho, diferente. totalmente." Só que aí eu formatei de uma forma, ele formatou de outra. Isso. O estímulo que ele está dando para alcançar aquele objetivo é de um, eu estou dando de outro, com outras variações. Isso hoje em dia a gente vê com a marca também. Tem vezes que eu chego pra montar o treino de tarde, o treino dela tá de manhã, meu treino já tá ali, né? Eu falo, caralho, é igualzinho o treino. Só que quando vai ver ela fazendo, totalmente Forma diferente. totalmente diferente. As execuções são... Quando chega aqui, Uma flexão. olha os hacks montados. Nossa, ai que lindo, não preciso montar. Era isso que eu precisava. Não, pode Sem ser super. cortar isso. Não, isso é maravilhoso. Isso é bom. Então vai lá, Felipe, Não, continue. eu ia falar por favor. assim, é o histórico, né, também, por exemplo, na minha faculdade inteira, o meu estágio foi dentro de academia, dentro da sala de musculação, e eu dei poucas aulas em grupo, né. Quando eu entrei aqui, eu fiquei um mês e pouco vindo nas aulas do Alexandre,
do Paulinho, conversando, vendo como é que é e tal, porque até para montagem para mim no início era diferente. Entendeu? Então a gente vai aprendendo, a gente tem que aprender um com o outro, sabe? Ter a troca de ideia, ter a troca de informação. Acho que é isso que faz ter a nossa identidade. Né? O Felipe falou um negócio ali, eu vou levantar aqui até que para esclarecer um pouco, às vezes as pessoas confundem um pouco isso também com relação ao nosso treinamento. A nossa aula é coletiva? Todo mundo faz junto, mas Todo cada um mundo faz tá junto, mas fazendo cada um A nossa, faz. não, a nossa aula é coletiva. É coletivo. O treino é coletivo? Não, individual. Pronto, é isso que a gente faz aqui. A Aula nossa coletiva disposição de e aula treino coletivo. é coletiva. O treinamento ele é individualizado, porque a gente vai buscando peculiaridades de cada um para poder alcançar o corpo inteligente que vocês almejam. Fala, Paulo. Pronto. Não, só tô... Oi? Só Não, contei. tá. Seguiu? Beleza. Felipe, você chegou aí, a gente te apresentou, só que você não falou sobre você. Como você Conta aí uma chegou, historinha rápida aí, falando há de quantos anos quando você está formado e tal. Eu sou formado vai fazer 3 anos agora, no meio do ano. Me formei pelo CEUB, conheci o estúdio através da MAI, né? Nós estávamos numa seleção para estágio de uma academia, a gente trocando ideia e tal, ela contou o que ela queria e tudo, trocando informação. E eu conheço o estúdio desde o início, sabe? Eu conheci o estúdio, ainda estava reformando. Só que eu sempre quis entrar, só que os horários nunca batiam, sempre se chocavam. Aí decidiram abrir em Águas Claras, falei, não, então acho que vai dar certo agora. Antes disso você veio fazer uns treinos, né, que eu já te vi aqui. Sim, eu cheguei a vir umas 2 vezes, treinar, ver como é que é e tal, e achei interessante. Aí quando surgiu a oportunidade de abrir em Águas Claras, eu já fui para lá, então sou professor de águas desde o início. Tem o quê? 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Então eu tô aqui desde o início. Mas assim, eu conheço o estúdio desde do primeiro tijolinho. Me formei pelo CEUB, eu tenho um históricozinho de atleta, já fui nadador profissional, fora outras coisas, já fiz capoeira, judô, um monte de coisa. E eu sempre gostei dessa área do esporte, foi quando eu decidi entrar para educação física. E é isso. Alguma pergunta? Sim. Já que perguntou. Já que você abriu a caixinha de perguntas, Vai, abre a caixinha aí. vamos de bico. Vamos nessa. Quando você começou a plantar mandioca? Oi? Quando ele começou a plantar mandioca, você não vai fazer isso, não. Não, isso aí já é passado, já tá. foi, já. É uma profissão. O que você avalia de diferencial dentro do estúdio do seu trabalho? Em questão de quê? Mas em relação ao estúdio e o meu trabalho personal fora? Não, tudo dentro do estúdio. Não, o que eu acho bacana aqui é o seguinte, a gente não é engessado. Entendeu? A gente tem o quê? A periodização. O que a gente vai trabalhar no dia, na forma, vamos trabalhar sinergista, vamos trabalhar grupo muscular superior, por exemplo. Mas a gente vai fazer muita repetição, um aeróbico alto e tal. Isso que a gente tem. Mas a forma que vai transmitir isso para o aluno que não é engessado. O que é ótimo, porque a gente tem que ter periodização, a gente tem que saber o que vai trabalhar no dia. Terminou? Desculpa. Basicamente isso. E fora que, assim, o ambiente de trabalho é bacana. É isso que faz acontecer aqui dentro. Os alunos, sabe? Tem aquela parte meio que parece que é meio que família, todo mundo se conhece, entendeu? Troca ideia. Né? A gente é muito próximo um do outro. Agora uma questão para discussão geral. A gente está falando sobre corpo inteligente, né? Então, o corpo inteligente levando a premissa que ele vai ser o mais funcional para você, pensando que um corpo inteligente, como o Paulo falou, é um corpo que seja forte, seja ágil, que seja estabilizado, seja bom de força explosiva, enfim. Partindo dessa premissa, a gente tem que entender que a gente é um todo. Então a gente tem que treinar tanto parte inferior como parte superior de forma igualitária, equilibrada, para poder atingir o equilíbrio.
tanto parte anterior quanto parte posterior de forma igualitária para a gente poder manter o equilíbrio. E essa galera que só quer treinar inferior? Ou essa galera que só quer treinar superior? Como a gente quebra esses paradigmas? A galera desequilibrada. Não, cara, a gente tem que mostrar resultados. Por exemplo, a mulher vem e fala, eu quero afinar a cintura. Como que eu afino a cintura? Treina superior, Treina costa. treina costas, treina um core. Mas por Faz que um trabalho treinar mais online. costas vai afinar a cintura? Que você, Calma. Tá, vai, explica. treinando costas, Vamos lá. você quer afinar a cintura, você consegue, com o treino de costas, alargar um pouquinho as costas para ter uma silhueta mais fininha, entendeu? Você treinar um Mas aí inferior. você vai estar fazendo uma sobreposição de comparações. Sim. Não é que treinar costas vai afinar a cintura. Não. É É visualmente. visual, você vai lapidar a pessoa. É lapidar. Irmãos Coragem. Por que que eu gosto da área do fisiculturismo? Por que que eu gosto disso? Eu me identifico muito com o Paulinho por causa disso, ele gosta dessa área também. O que que é o fisiculturismo? É você lapidar o seu físico. É você pegar um peso de 6 quilos, por exemplo, um halter de 6 quilos, e fazer pensando na forma do músculo, entendeu? É você trabalhar os pontos específicos da pessoa. Então, se uma pessoa chega para mim e fala, eu quero afinar a cintura, então você vai ter que trabalhar isso. É porque até no fisiculturismo, o corpo inteligente Sim. no fisiculturismo é o quê? O fisiculturismo, assim, ele não treina para ser grande, Não. ele treina Pra ser para perfeito. esconder os erros, os defeitos que ele tem. Então o cara pode ter umas costas da largura do armário, ele não tem os romboides ali, ele não tem aquele, não tem a entradinha do trapézio que vai até o miolo das costas, até o meio das costas. Trapézio ele não é só isso aqui não, viu, galera? o trapézio é quase um É rabo. quase as costas. Ele do vai lado. treinar aquilo, entendeu? Isso, O quê? uma raia. É uma pica. raia. né? Então ele vai treinar aquilo. Isso é o corpo inteligente, saber treinar os seus defeitos também. Uhum. É um corpo inteligente, ele sabe, ele reconhece onde tem um defeito. Ele não vai deixar de treinar o resto, mas ele vai Melhorar pegar o defeito dele e botar como digamos assim, ele vai bater mais naquele defeito para melhorar, para ter uma sinergia maior com o corpo dele, né? Agora, eu vi uma pesquisa aí há um tempo atrás que o melhor exercício para esconder o abdominal é treinar peitoral. Vocês concordam? Visualmente falando, Se quem for pra tem aumentar mais aqui, você vai diminuir o negócio. mas se você moleque! se você tem mais barriga do que peito, se até Não treinar, adianta você ter uma vai- barriga de chope Ah, não, lá não na adianta. frente, não. É Mas isso. dizem as pesquisas que quanto mais peito você tem, aparentemente, visualmente, Tu bota a camisa, a barriga esconde. a barriga Mas a questão é o quê? É você esconder o que você tem de defeito. Isso, mas não acabou o seu defeito tá ali. Seu defeito tá você lá. tá Parar de camuflando. comer bacon É uma hambúrguer. maquiagem, você tá passando uma maquiagem nele. Tá dando escondida no processo. E bem. já Não, entrando mas eu nesse. falo. Isso pode ficar até para outro podcast, só que podcast. Já vou botar A cerejinha? uma pessoa que tá. Não que a gente aceite, mas vamos pegar no geral. Uma pessoa que. Eu quebrei meu braço. Ele pode treinar só o outro lado? Pode. Fica pro próximo. Resposta, ó, por que disso? Pode. Vida que Isso é segue. uma questão boa. Então, vamos treinar o corpo de forma inteligente, treinar membros superiores e membros inferiores em forma equilibrada. Lógico que você dá ênfase a determinada região do seu corpo, uma vez ou outra, por você gostar mais ou menos e tudo mais, é válido. Você não pode tomar isso como premissa e tomar isso como verdade. Beleza, galera? Homem que treina a perna gera mais? Testosterona. Por quê? Mulher que treina parte superior gera mais? Inteligência no corpo. Corpo saudável, bonito. Você treina pra quê, Felipe? Para um corpo inteligente. Qual o seu objetivo? Qual o seu corpo inteligente? Boa, pra que você treina? Qual o seu corpo inteligente que você quer alcançar? Eu quero hoje em dia alcançar a saúde. O que seria essa Querendo pra você? o meu bem-estar. Eu não sei o que é. Vou treinando. Tudo. Vou. Depois de uma idade você depois começa, de uma né? idade você Não começa. chegou naquele objetivo que você queria, que resta? E Saúde. você, Paulinho? Vamos aí. Hã? E você? Cara, pra me sustentar em pé, porque bicho, a idade tá chegando, tá ficando difícil. E você, Tem que Maquinha? treinar bem então, né? Normalmente eu treino pra comer mesmo.
Mas isso é. Né? Mas isso é todo bom, mundo, mas você lógico. treina, todo mundo Isso é um treina pra objetivo. boa. Né? Cada um tem que ter uma Chegar no meta. final de semana no churrasquinho ali em família, Só meter pra dentro. Não, eu treino pra poder não chegar que nem minha avó e ter osteoporose, entendeu? Então eu treino já pra ter uma vida saudável e aos 60 anos tá bem. Tipo, Firme e conseguir forte, né? subir uma escada, não quebrar um fêmur quando cair. Minha bacia. Exatamente, ainda mais que eu sou mulher. Aí quando chega na menopausa, aí o bicho pega, né? tá Vai longe. chegar a Né? 60 Você tá anos. longe disso ainda, né, mano? Não, mas a musculação é a longo prazo, então já tem que começar De agora. agora, Começar de agora, tem entendeu? que começar de agora. Falando nisso, criança Pode pode, botar. Claro, Dá pode. mesmo. criança agora. pode treinar? Pode. Pode. A partir de qual idade? Pois é, A pode. partir de qual idade pode Qual treinar? Isso aí seria Próximo um bom assunto podcast. pro podcast, mas... Próximo assunto. Então, Pode quantos anos pode treinar? fica pro pro próximo próximo, deixa pro podcast. Galera, Galera, faz a caixinha de pergunta aí, manda aí pra gente assuntos que vocês queiram saber, ou perguntas a respeito do tema que a gente vai colocar, o assunto que a gente vai discutir, e a gente vai responder aí pra vocês, beleza? espero que Valeu, vocês tenham encerramos gostado aqui. e até a Até a próxima. próxima. Valeu.